Estamos no ar, seja muito bem-vindo ao Dia Azuca, tem muita informação para você. A gente vai falar, é claro, sobre a situação da chuva no Rio de Janeiro, infelizmente um registro de 10 mortes, uma tragédia. Este vai ser um dos assuntos do nosso programa, sempre a informação é prioridade e você sabe disso. Então a gente vai falar sobre isso, dizer como está a situação no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, que felizmente hoje parou de chover, mas deixou muitos estragos a chuva também na cidade de São Paulo. No programa de hoje tem muita coisa, tem um bate-papo com um cara que tem uma história de vida inspiradora. Começou catando latinha, hoje é um dos maiores empresários do país. Eu tenho a honra de chamar de meu amigo Geraldo Rufino. Seja bem-vindo, meu irmão. Você tá bem? Otimamente bem. Vamos inspirar essa galera? Agora. Vamos fazer o pessoal acreditar que dá pra fazer um Brasil melhor, que dá pra gente construir, que dá pra gente crescer? Voltar a sonhar, ter esperança, nós podemos. É possível, não é? Sempre. Você vai dar umas dicas legais pra gente? Fazer o que eu faço. Simples. Sempre. É muito simples, sempre simples. Sou seu fã, você sabe, né? Daqui a pouquinho vou bater papo com esse cara e prepare-se, porque você vai ficar com muitas ideias transformadoras para sua vida. Eu garanto, eu aprendo muito com ele, sempre, tá? Por falar em empreender, tem uma dica muito legal para você que quer dar um up no seu negócio, ganhar dinheiro. Como usar a internet para isso, como usar as redes sociais para isso. Marco Lafico está aqui, especialista em marketing, vai falar com a gente sobre isso. Tá bom, meu irmão? Seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui. Muito obrigado. Vamos dar umas dicas legais para as pessoas? Com certeza, e principalmente de fato de como que a pessoa poderia utilizar isso para aumentar o faturamento dela. Isso é bom. E qualquer pessoa, de qualquer negócio. É mesmo? Vai ser legal. Não só quem está no mundo digital, certo? Quem está no mundo físico também. Exato, e justamente para quem está no mundo físico e ainda está com dúvida de como utilizar isso, utilizar a rede social para vender. Hoje a gente vai falar disso. Adorei isso. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, você não pode perder. Aí tem um assunto que me preocupou demais, um assunto super sério. A tuberculose chamando a atenção. Como é que a gente ainda precisa se preocupar com isso? O Marcelo Leão, pneumologista, está aqui com a gente. Marcelo, obrigado pela presença, meu amigo. É um prazer estar aqui. Que impressionante a gente ainda ter um problema como esse. É algo que a gente já deveria ter resolvido há muito tempo. Dá pra gente falar a respeito dos sinais e da preocupação e de como a gente se cuida? Claro, a tuberculose é uma doença que a gente não deveria estar nesse panorama que ainda tem hoje, né? Tantos casos ainda, agora observando até um aumento da incidência de casos, um aumento da incidência de infecções resistentes às drogas, o que preocupa mais ainda, né? Então a gente não deveria estar passando por isso agora e vamos tentar daqui para frente melhorar e isso inclui a orientação à população para resolver esse problema também. E essa vai ser a nossa missão hoje, vamos orientar a população, vamos falar sobre isso. Então você viu que tem muito assunto bacana no programa de hoje. A gente vai falar de política também, vamos falar dos 100 dias do governo Bolsonaro. E aí? O que aconteceu? O que não aconteceu? O que deu certo? O que deu errado? Promessas cumpridas até agora, o que não foi? Tudo bem não cumprir promessa nesses 100 dias, nesse namoro inicial? Faz parte? Não era esperado? Baixou popularidade, mas cresceu seguidores no Twitter. Será que isso resolve? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com dois convidados especiais aqui com a gente. A sua participação é fundamental em todos estes assuntos, sempre com a hashtag #DiaAzuca. Faz um comentário na sua rede social, faz um post, faz uma foto da tela, beleza? Coloca a hashtag #DiaAzuca. Para seguir a gente, #DiaAzuca no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sempre #DiaAzuca. Entra lá, comenta, faz pergunta, sugestão, crítica, o que você quiser. Perdeu o programa? Gostou de uma entrevista? Quer assistir de novo? Tem lá no YouTube depois. Coloca na tela de novo o outro YouTube. Peraí, volta a outra tela pra mim. Coloca lá, isso, no YouTube de Azuca, tá tudo lá a partir das 6 horas da tarde, programa completo. Ele vai dividido por entrevistas, mas ele vai o programa completinho pra você também. E tem as minhas redes sociais, agora sim, pode colocar as minhas redes sociais. Você também pode comentar no meu Facebook, que é Celso Zucatelli, no meu Twitter, que é o Zucatelli, e no Instagram, que é o Zucatelli. A nossa equipe tá de olho também nas minhas redes sociais pra você poder acompanhar. Você escolhe como falar com a gente, tá bom? Antes de seguir a nossa primeira pauta, que é a situação e os 100 dias do governo Bolsonaro, e como eu prometi a gente vai falar sobre isso, vamos atualizar a situação no Rio de Janeiro, por conta do caos provocado pela chuva na cidade maravilhosa. A cidade ainda vive um caos desde a tarde de segunda-feira, mas ainda há mais de 10 vias interditadas. Ciclovia na Avenida Niemeyer caiu de novo, bairros inteiros da Zona Oeste alagados, pessoas ainda usam barcos para se locomover. Como é que pode isso? O registro triste até agora, já de 10 vítimas fatais, de 10 mortes. Pessoas que morreram soterradas, afogadas, levaram choques elétricos, enfim, vítimas de deslizamentos de terra. Outros deslizamentos aconteceram na madrugada e a previsão é de chuva moderada para o dia de hoje. A gente fala assim, chuva moderada, então melhorou a situação?
deixa eu falar um negócio para vocês que é muito importante. Quando a terra já está molhada, já está encharcada, se a chuva não para, se ela só continua, os riscos continuam, as pessoas continuam em perigo. Então a gente tem que torcer para a chuva parar realmente neste momento, para a cidade poder se reestruturar, para que as pessoas possam voltar às suas rotinas, para que o número de vítimas não aumente. É a nossa torcida a partir de agora, especialmente para que as autoridades revejam as necessidades a partir de agora, para que isso não aconteça mais. A gente sabe que foi uma chuva atípica, não tinha chovido no Rio de Janeiro tanto, num período tão curto, em 20 anos, em 22 anos, para ser mais preciso, mas ainda assim, algumas situações poderiam ter sido evitadas. A gente falou sobre o sistema de alarmes, enfim. Uma outra coisa, tem um áudio que está rodando nos grupos de WhatsApp de um funcionário xingando o patrão, porque o patrão falou que ele teria falado que ele era vagabundo num grupo, porque ele não foi trabalhar. Vamos falar um negócio importante aqui, super importante. É fundamental, numa situação como essa, que todas as pessoas tenham respeito pelo próximo. Então não dá você, patrão, para ficar cobrando do seu funcionário que ele chegue no horário mesmo que ele chegue. Às vezes ele não tem condição de sair de casa, às vezes a casa dele foi tomada pela água. Então a gente tem que ter bom senso neste tipo de situação. E na outra ponta, o funcionário que tem condição de ir ao trabalho, se ele puder cobrir, às vezes, o colega que não está em condição, vamos nos ajudar. Esse é o momento da gente se ajudar. Tem uma grande empresa de escritórios que você aluga por hora e ela abriu os escritórios dela no Rio de Janeiro para aquelas pessoas que não conseguem chegar ao seu próprio escritório. Ela liberou a entrada para que todo mundo pudesse trabalhar e seguir o dia e fazer a cidade andar. Vamos nos ajudar. Isso é fundamental, tá bom? Vamos lá! Governo Bolsonaro completando 100 dias. E a gente está recebendo William Lozach, economista, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado pela presença. O Fernando Fabiano Capano, especialista em segurança pública, doutorando em Direito do Estado na Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre 100 dias, então. Foi tudo bem nesses 100 dias do governo Bolsonaro? Ele fez o que deveria ter feito, fez menos do que deveria ter feito? Vamos ser bem básicos nessa primeira avaliação de vocês. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Zucatelli. Acho que esses primeiros 100 dias do governo foram marcados por uma instabilidade na relação com o Congresso, pela queda de popularidade, como você mesmo já disse, por parte do eleitorado, e por uma imensa dificuldade de implementar a própria agenda que ele apresentou para o conjunto da população, né? A gente assistiu aí algumas crises que marcaram esse início de governo como um início bastante caótico, né? Diga. Bom dia, Zucatelli. Bom dia aos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu também caminho na linha do professor. Eu imagino que a gente teve um início aí um pouco complexo, né? Me parece que o governo não foi ainda capaz de construir um consenso político em torno da plataforma que ele pretende implementar, né? Mandou alguns sinais um pouco equivocados, né? Não só para a população, mas também para o próprio mercado. E me parece que daqui para diante, né, com a lua de mel aí já chegando ao fim, vai ter que se esforçar um pouquinho mais, né? Agora, esses 100 dias, você citou bem a história da lua de mel, esses 100 dias realmente são fundamentais? Algo tem que ser feito nos 100 dias? Ou isso é simplesmente uma coisa que a gente colocou, que nós da imprensa chamamos de um marco? A gente adora a data, né? O jornalista adora a data, né? 100 dias, o primeiro ano, a gente adora... Mas será que realmente, na situação que a gente vinha, dava para fazer alguma coisa em 100 dias? Ou será que prometeram demais do que efetivamente era possível fazer em 100 dias? Olha, em geral, os 100 primeiros dias de governo são marcados pelo momento de sinalização daquilo que vai ser desenhado para os próximos anos, né? E acho que na própria apresentação da agenda do governo Bolsonaro, ele tem dificuldade de levar adiante, seja por problemas políticos, seja por problemas de gestão, aquelas prioridades que ele próprio apresentou para a população como elementos que seriam centrais para o seu governo. Apesar desses 100 primeiros dias não serem o suficiente para a gente mensurar, evidentemente, como é que vai se dar a condução de todo o governo, certamente é um bom termômetro para a gente saber qual é a capacidade de construir uma agenda e um consenso capaz de aglutinar o país em torno de medidas que sejam capazes de nos tirar da crise, né? Eu vi uma pesquisa ontem comparando aprovação, rejeição, decepção dos governos Bolsonaro, Fernando Henrique, Lula e Dilma, e aí colocando os números de Bolsonaro numa desvantagem em relação aos seus antecessores. Ao mesmo tempo, e eu estava acompanhando isso, a gente vê um crescimento dele nas redes sociais. Ele ganhou alguns milhões de seguidores no Twitter, por exemplo. E tem uma reportagem do Estadão hoje, eu estava lendo aqui, ele pessoalmente aprova os memes
aquelas mensagens que normalmente viralizam e passa por ele. Ele fala, esse sim, não, esse aqui não. Ele participa de algumas coisas assim. Ele continua em campanha? Zucatelli, na verdade uma coisa é fato, a gente precisa necessariamente entender que a gente está diante de um novo momento, né? Eu não sei até que ponto, de fato, essas pesquisas hoje em dia, de fato, podem refletir a opinião pública. Basta entender que a eleição ela foi conduzida de uma maneira completamente distinta. As redes sociais hoje, obviamente, têm um peso absolutamente grande, capaz de eleger um presidente da República, capaz de eleger, inclusive, um presidente dos Estados Unidos da América, na verdade. Mudou tudo. Mudou tudo, né? Hoje, tempo de televisão, tempo de rádio, estrutura de campanha não necessariamente significam vitória. E assim, o crescimento dele nas redes sociais pode eventualmente significar até um maior interesse, talvez, no que ele está falando, no que ele está fazendo, no acompanhamento do governo dele e tudo mais. É, obviamente, algo a se preocupar, do meu ponto de vista, porque um presidente da República precisa ter um comportamento institucional que honre o cargo que ele ocupa, né? Tem um certo receio quando se governa, entre aspas, pelo Twitter ou pelas redes sociais, e quando um presidente perde, em tese, o tempo dele se pronunciando pelas redes sociais e não da maneira institucional como deveria, mas é algo para a gente poder efetivamente avaliar, para ver até que ponto efetivamente essas coisas vão caminhar nesse sentido, né? Vamos ver. Talvez daqui a alguns anos a gente veja historicamente a gente olhe para isso como o começo de uma nova maneira de se comunicar, né? Obviamente a gente vê uma inspiração dele no Donald Trump, mas obviamente também há uma diferença muito grande da maneira como o Trump pegou o governo e pegou as contas nos Estados Unidos e a maneira como o Bolsonaro pegou e chegou. Então o Trump tem um pouquinho mais de tempo para gastar com isso e pode gastar talvez um pouco mais de tempo. Mas pensando em estratégia de comunicação, você começou falando sobre a questão do Congresso, que sempre chama a nossa atenção. Se não negociar com o Congresso, se não conseguir conversar com o Congresso, e foi difícil até agora a conversa com o Congresso, fica difícil a aprovação das coisas e, consequentemente, cumprir o que foi prometido. Será que ele não tenta, já que ele está com essa dificuldade, ou já que ele talvez não ache tão importante, ou ele pessoalmente, eu digo, as pessoas na equipe dele, para mim, já está evidente que sabem que é importante conversar com o Congresso. Mas ele pessoalmente, será que ele não entende que ele utilizando o poder da população e fazendo essa comunicação direta, ele ganha um apoio popular que pressiona até o Congresso? Eu acho que sim, Zucatelli. Acho que tem uma aposta do governo de estabelecer uma relação direta com o seu eleitorado e que ultrapassa as dinâmicas tradicionais de relação com as instituições, né? Esse crescimento do Bolsonaro no Twitter, acho que tem a ver com o fato de ele ter institucionalizado esse meio como uma forma de comunicação com o conjunto da população. Isso desperta o interesse das pessoas e elas passam a se conectar a ele pelas redes sociais. No entanto, isso cria um clima social de manutenção da polarização e de dificuldade de diálogo com o Congresso, porque se por um lado é verdade que a população estava cansada de um certo balcão de negociações na relação entre executivo e legislativo, por outro lado a gente não pode incorrer no erro diametralmente oposto, que é tratar todo caso de negociação política como se fosse um problema de corrupção. Perfeito, né? Isso, perfeito. Fazer política nem sempre é errado. Correto. Talvez em alguns momentos façam da forma errada, mas fazer política é importante. Exatamente. Na verdade, a política é a arte de construir consensos, né? Não necessariamente, como bem ponderou o professor, você negociar politicamente é significativo de um toma lá da cá. É óbvio que a população está cansada disso e o governo se elegeu com essa plataforma, é fato. Mas, de qualquer modo, o Congresso ainda é fundamental para garantir um mínimo de governabilidade do país, né? Por isso ele precisa ser negociado, precisa ser cortejado, precisa ser operacionalizado, né? Os agentes políticos oriundos do Executivo têm que ir ao Legislativo, né? Afinal de contas, no fundo, é o Congresso que representa o povo diretamente, né? Poxa, isso tem que ser levado em consideração. Ou deveria, pelo menos, né? Ou a gente espera que chegue. Esperaríamos, a gente vai chegar lá, mas a gente vai chegar. Eu sou um cara otimista. O que ele prometeu que faria nesses 100 dias. Então vamos continuar com a história dos 100 dias do namoro aqui. Então vamos lá. O que ele prometeu que faria nesses 100 dias que ele não cumpriu, além de não conversar com o Congresso, que aí é uma coisa mais do dia a dia. Isso talvez tenha impedido até dele cumprir algumas coisas. Mas coisas práticas que ele prometeu que deveria ter cumprido. O ministro da Casa Civil anunciou 35 metas que seriam prioritárias por esses 100 primeiros dias. Vamos lá. Algumas eram mais difusas e subjetivas, como enviar para o Congresso o projeto de lei anticrime do Sérgio Moro, que foi efetivamente realizado, mas isso foi apresentado como uma meta
incompleta, porque a meta do governo era só enviar para o Congresso e não acompanhar a aprovação da medida. Tá. E outras questões importantes para a agenda do governo, como a reestruturação da empresa de comunicações, a autonomia do Banco Central, acabaram ficando travadas e se perderam nesse mar de crises e instabilidades que a gente acabou assistindo ao longo desses últimos 100 dias. Mas isso, por exemplo, essas duas que você citou, eu vou pegar especialmente a do Banco Central, porque da empresa de comunicação era uma coisa muito dele, né? Bolsonaro pessoalmente. Mas o Banco Central mexe com todos nós. Era fundamental ter colocado isso em prática já? Na agenda que ele propôs e observando o que o próprio governo estabeleceu como meta, ele apresentou como uma das 35 metas que deveriam ser executadas nos 100 primeiros dias, né? Então, independente se a gente concorda ou discorda da agenda do governo, o interessante de se observar é que ele próprio não cumpriu o que ele se propôs a fazer nesse período, né? E isso por motivos relacionados a essa tensão política com o Congresso e as instituições, mas também por dificuldades de gestão em uma equipe que se viu ali diante de desafios e complexidades que nunca tinha enfrentado e que demonstrou um certo conjunto de problemas para levar adiante a máquina pública e executar o que estava sendo proposto para esses 3 primeiros meses de governo. E do ponto de vista econômico, inclusive, Zucatelli, se você parar para ver, o governo propõe e propôs no âmbito da campanha uma agenda mais liberalizante. Verdade. E a gente precisa partir de um pressuposto, que no final das contas, ao assumir o governo, uma das lógicas fundamentais era exatamente a independência do Banco Central, pelo menos no início dessa conversa. Para que nós tenhamos uma agenda liberal do ponto de vista governamental, do ponto de vista da agenda que precisa ser implementada segundo eles. O Banco Central precisa operar com independência, quer dizer, pelo menos uma sinalização mais efetiva precisaria ter havido nesses 100 dias, né? A questão da troca do ministro da Educação, né? Já atrapalha mais ainda, porque havia promessas também, né, nesse setor. Eu acho que o caso do MEC é o mais emblemático das dificuldades de política e de gestão que esse governo teve. Foi um conjunto de atropelos e de declarações polêmicas que resultaram em recuos, depois um conjunto de decisões que não foram levadas adiante, não conseguiram ser implementadas, traduzindo um pouco o espírito de uma ala mais ideológica no governo, ligada ao Olavo de Carvalho, que demonstrou muito desejo de mudança e de inovação, mas pouca capacidade de execução e de implementação de políticas, né? Então, se a gente observar que nesses 100 primeiros dias, esse caso resultou na troca do ministro da Educação, e se a gente somar esse caso às outras crises políticas que levaram a saída do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, a gente está diante de um cenário onde o governo passou por transformações muito significativas num período muito curto de tempo, né? O que é um sintoma da dificuldade de condução da máquina pública. Me assusta demais, na verdade, Zucatelli, essa aparente falta de quadros que o governo parece ter. Porque, veja só, nós, falando do MEC em especial, né, nós tínhamos aí o ministro Vélez, que a princípio, salvo melhor juízo, não me parecia um sujeito que era um gestor da área. E aí, com todos os deslizes e com todas as crises que ele acabou gerando, mini-crises, inclusive, diga de passagem, que se tornaram grandes e deixaram o Ministério sem operacionalização nesses últimos 100 dias. E agora, na troca, precisou pegar o número 2 da Casa Civil, não é isso? Para colocar lá, que me parece também, independentemente de qualquer coisa, me parece que também não é um gestor da área da educação, me parece que não é um sujeito ligado a políticas públicas na área da educação. Quer dizer, será que nós não temos no Brasil um sujeito que eventualmente possa estar alinhado ideologicamente ao governo, mas que possa ser um gestor da área da educação, para que possa destravar o ministério? A gente precisa pegar alguém da Casa Civil para colocar lá? Essa falta de quadros, ela é um signo sinal que me preocupa bastante, na verdade. Por quê? De falta de comunicação, de falta de crença desses quadros no governo? De falta de pessoas que tenham capacidade de eventualmente Porque a gente gerir. tem pessoas, né? Talvez falte conversa do governo com essas pessoas ou talvez a vontade dessas pessoas de estar perto do governo. Então, volto a insistir, quer dizer, será que nós não temos uma pessoa que esteja alinhada ideologicamente à agenda que o governo pretende implementar, mas que seja, por exemplo, oriunda da área da educação? A gente precisa pegar um economista que, independentemente da formação, é mestre, excelente, tudo mais e tal, mas nunca foi um gestor na área da educação. A gente precisa pegá-lo da Casa Civil, colocá-lo lá, quase como se o MEC, a princípio, não estivesse efetivamente na agenda principal do governo, e obviamente para todo o governo deveria estar, independentemente da linha ideológica. Eu fico preocupado exatamente com isso, com essa ausência de pessoas que eventualmente possam ocupar esses cargos chaves do governo
para tocar o plano que ele tem adiante. Isso, nesses últimos 100 dias, me parece que ficou muito bem desenhado, pelo menos a meu juízo, né? Por outro lado, a gente vê algumas pastas com uma relativa tranquilidade, né? Eu vi a entrevista do Sérgio Moro ontem ao Pedro Bial, aliás, brilhante entrevista, foi muito bacana. E ele estava eu vi ele absolutamente tranquilo. Mesmo com alguma dificuldade que ele teve em relação ao próprio presidente da Câmara no começo, mas dizendo que já estava tudo solucionado e que correr paralelamente a lei anticrime no Senado, na Câmara, é positivo. Ele me parece muito tranquilo em relação à condução da pasta dele. E é uma pasta que gera muita expectativa porque houve muitas promessas nesse campo também. Sim. O governo está dividido em diversos núcleos. Alguns são mais instáveis, como aquele que concentra, acho que a família Bolsonaro, os filhos, e outros são mais estáveis. E, fundamentalmente, nesse segundo caso, o exemplo do Ministério da Justiça, do Sérgio Moro, tem sinalizado para isso. Acho que também o Moro está tateando o que está acontecendo com o governo, está calibrando os tempos de uma maneira menos ansiosa do que outros ministros e outras áreas. Claramente isso. Está pensando estrategicamente e esperando ali algum momento de estabilidade para que a sua agenda possa caminhar no Congresso, né? É uma área que gera muitas expectativas, como você disse, mas a gente também tem que acompanhá-la com atenção para avaliar se esse planejamento estratégico que está acontecendo ali vai se traduzir efetivamente numa boa tramitação no Congresso dessas medidas. Até porque é uma agenda complexa, né? Muito. Ele propõe aí uma série de mudanças que eventualmente podem aqui e acolá tensionar, inclusive, as relações com o próprio Congresso, né? Não é uma agenda fácil de ser implementada. Está sendo vendida como um pacote anticrime, mas ela demanda uma série de discussões aí que a sociedade precisa ser ouvida, né? Eu tenho um pouco de receio de que o governo tente implementar a agenda doa quem doer, vendendo essa solução de pacote anticrime, quando na verdade a lei, ela obviamente sai do papel e ela pode eventualmente causar problemas maiores ali no cotidiano, inclusive no cotidiano da operação do direito, né? Eu tenho uma série de preocupações, a começar, embora com boa intenção, mas a começar, por exemplo, pela possibilidade de você dar ao Ministério Público ampla gama de se fazer acordos antes da propositura das ações penais, por exemplo. Isso é bom por um lado, mas a gente precisa lembrar... por um lado. Fantástico, mas a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil, um país de mais de 200 milhões de pessoas com realidades completamente distintas, né? Parafraseando meu querido Tom Jobim, o Brasil não é para amadores, né? Então não adianta a gente centrar só num problema e deixar de verificar toda a complexidade da sociedade. Tenho medo de um eventual problema de um encarceramento em massa, que nós já temos no Brasil, e esse expediente começar a ser utilizado para crescer ainda mais essa massa carcerária. Então, é uma agenda complexa, mas ainda assim, também vi a entrevista dele e achei muito ponderada. Tá, não tá? Eu também. Muito ponderada. Me passou uma coisa muito positiva ali, eu achei ele muito tranquilo, eu não esperava. Sinceramente, já achei que depois desses 100 dias ele já tivesse um pouquinho mais assustado. O Biel até jogou para ele um pouquinho disso, ele já está aprendendo a fazer política e tal, e ele pareceu bem tranquilo. Para a gente terminar esse bate-papo, é claro que a gente tem muito mais para falar, mas para a gente terminar, a gente pode olhar, apesar de algumas promessas não cumpridas, até agora, a gente tem um resultado positivo ou negativo do início do governo Jair Bolsonaro? Olha, no frigir dos ovos, a minha avaliação é que o resultado é negativo. Negativo? Negativo na medida em que ele não conseguiu executar o que se propôs como prioridade e acho que não conseguiu cumprir aquilo que se espera como elemento básico de um presidente, que é pacificar o país e governar para o conjunto da população. Acho que nessa dinâmica de manutenção do caos, de instabilidades e de se jogar a favor da polarização, o governo acaba mantendo a sociedade brasileira fraturada e perde a possibilidade de construir uma coesão em torno de um projeto de país que seja capaz de nos tirar da crise profunda que a gente atravessa ao longo dos últimos anos, né? Então eu tenho uma expectativa de que daqui para frente o governo e o Bolsonaro deixe de se comportar como candidato de uma parcela da população e passe a se comportar como presidente da totalidade do país, tentando encontrar saídas efetivas, exequíveis, negociadas, pactuadas, para que a gente possa retomar uma trajetória de desenvolvimento dentro dos marcos democráticos. Fernando? É difícil, né, Zucatelli? É difícil você ponderar e cravar negativo ou positivo. O governo está na primeira infância ainda, né?
Agora, alguns cenários são preocupantes, para ser bem sincero para você, né? Oxalá as boas intenções continuem, porque me parece que efetivamente as boas intenções estão presentes aí, principalmente em algumas áreas do governo, embora eu pessoalmente discorde de algumas dessas visões, mas ele foi eleito e tem direito de implementar a sua plataforma, mas ele precisa necessariamente aprender realmente a lidar com todas as forças políticas do Brasil e com todas as forças políticas da sociedade também, né? Se efetivamente isso acontecer, a mim me parece que a gente vai caminhar na medida do possível para uma estabilidade e para que a gente possa passar os próximos 4 anos aí dentro de uma institucionalidade regular, democrática e afinal de contas a gente precisa se preocupar não é com A nem com B, e sim com o Brasil, né? Gosto muito disso. A gente recebeu com o maior prazer o William Ozaki, economista, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Fernando Fabiani Capano, especialista em segurança pública e doutorando em Direito do Estado da Universidade de São Paulo. Meus amigos, que alegria. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um bate-papo muito bom e vamos torcer para que dê tudo muito certo. A gente quer um Brasil cada vez melhor, não é? Verdade. A gente merece. Muito O brasileiro merece isso. Vamos lá, é o seguinte, presta atenção. Aqui, muito legal. Olha só, a gente vai falar sobre como você ganha mais dinheiro utilizando as redes sociais, como você faz o seu negócio crescer. E a gente vai falar com um cara espetacular, meu mentor de boas energias e de bons negócios. Ou seja, vamos sair do sofá, vamos sair da poltrona, vamos fazer a coisa andar na nossa vida, vamos melhorar o nosso negócio, ou vamos criar um negócio, vamos fazer as coisas acontecerem? O que você acha? Então não sai daí, logo depois do intervalo tem um bate-papo super legal sobre empreendedorismo. Vamos mudar, vamos dar uma chacoalhada nessa vida aí, não sai daí! O Diata de Azuca está de volta com a nossa participação nas redes sociais. Obrigado, minha amiga, meu amigo. É tão legal quando você manda comentários, quando você faz perguntas, quando você dá suas sugestões a respeito do programa. Eu vou ali atrás para mostrar. Vamos lá, deixa eu chegar no telão aqui. Vem cá. Chega aqui, mostra aí, vamos ver. Deixa eu ver o que o pessoal tá mandando aqui pra gente. Vamos ver. Vamos ver o que chegou aqui nas nossas redes sociais aqui. Olha só, André Alma, um beijo, André. Eu já amava a Gazeta, agora se superou. Você é uma pessoa muito especial, Zuca. Seu carisma é demais, muito sucesso. Ficou até sem graça. Se fosse um emoji, eu ia colocar aquele agora da bochechinha corada aqui. Obrigado. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo carinho. Ó, Maria Rita Mainardes, parabéns, Zuca. Gostaria que continuasse falando sobre qualidade de vida, jornalismo, posicionamento com responsabilidade, que até agora faltaram. Muito obrigado, amor. Obrigado. Prometo que vou continuar. Obrigada pelo bom conteúdo com o professor de Educação Física. Também adorei. Adorei aquela pauta, vamos falar mais sobre isso, tá? Foi um assunto sobre exercícios físicos em casa, para quem tá sem grana para ir pra academia, como você fazer atividade física. Vou voltar a falar sobre isso. Prometo para você, Maria Rita. Olha a Margarida, 41. Boa tarde, Zuca. Já estou aqui para assistir seu programa maravilhoso e pautas show. Parabéns. Obrigado, Margarida. Muito obrigado, meu amor. Quer participar como elas fizeram? Como o pessoal fez? Coloca as redes sociais pra galera aí. Vamos lá. É sempre de Azuca, é super fácil. Tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram. E o programa depois vai completinho pro YouTube por volta de 6 horas da tarde, tá? Tem as minhas redes sociais também, põe pra galera, por favor. Olá, no Facebook é Celso Zucatelli, meu canal no YouTube também é Celso Zucatelli. E para você comentar no Instagram ou no Twitter, você já sabe, @Zucatelli. Entra lá no Instagram, pode fazer o comentário que você quiser, fazer a sua pergunta, pelo Twitter também. Diga o que você quiser. A nossa equipe, enquanto eu tô no ar, mesmo quando eu não tô olhando o celular, a nossa equipe tá olhando os seus comentários lá no meu Instagram. Escreve especialmente no feed, embaixo das fotos, para o pessoal poder acompanhar. Combinado? Beleza? Deixa eu chegar aqui. Por falar em redes sociais, como é que elas podem impulsionar o seu negócio? Eu, no último ano, eu estudei muito isso. Entrei em mastermind, fui estudar, fui aprender com algumas feras nesse ramo. E eu adoro aprender e falar sobre isso. Então a gente convidou o Marco para vir para cá. O Marco Lafico é especialista em marketing. E eu fiz esse convite para ele para a gente dividir um pouquinho com as pessoas estratégias que todo mundo pode usar. Porque, em geral, a galera do marketing digital, a galera que já vende na internet, sabe o que fazer. Eu aprendo com eles. Tenho vários mentores nessa área, mas muitas vezes o pessoal que tem negócio físico, que tem uma loja, que tem outras coisas, tem dificuldade em conversar com o digital. E é essa conversa que a gente quer ter. Tá certo? Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, que incrível estar aqui. Muito uma bom. honra para mim. Que é isso, feliz. para mim, meu irmão. Vamos lá. Dá pra gente alavancar bem o nosso negócio utilizando as redes sociais? Dá, com certeza absoluta. Primeira resposta é sim. Então vamos fazer. Gostei. Exato. E sim, com certeza absoluta, porque é engraçado isso que você falou de pessoas que têm negócios físicos, porque hoje muitas pessoas às vezes têm um negócio durante anos, né? Às vezes é um negócio familiar. Verdade. E ela construiu um negócio no offline, né? Quer dizer, o melhor marketing
marketing ainda é o boca a boca. Perfeito. Então a pessoa ia, construía, fazia, né, fazia uma promoção, uma indicação. E quando veio a internet, que é muito jovem, ela não colocava muita fé. Ela não, na cabeça dela não entendia como poderia monetizar aquele negócio e trazer mais clientes utilizando a internet. Como ela ia vender mais utilizando a internet, já que ela nunca precisou dessa tal internet. Exato. Mas é porque hoje o boca a boca é feito pela internet, não é? Exato. Você continua usando boca a boca, você só vai usar um outro caminho para fazer. Perfeito, isso é muito legal, porque se você olhar, eu sempre falo sobre isso, os seres humanos, o que eles têm é a necessidade de se comunicar. Ou seja, o meio mudou, mas o conceito é o mesmo. É verdade. Tem gente que fala assim, pô, mas antes você poderia mandar uma carta para alguém, agora você manda um e-mail. As pessoas têm essa visão romântica das coisas, de como elas eram. Mas na verdade, Zucca, em termos de negócio, não importa muito o que a gente acha. O que importa é o que o mercado está respondendo. Então vamos pegar minha amiga que está em casa agora? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo muito simples. Eu tenho muitos amigos, muitos telespectadores que vendem, por exemplo, por catálogo, que vendem produtos de porta em porta. Perfeito. Isso é muito comum, Perfeito. muito comum, muito comum. A galera que faz isso, e manda um beijo carinhoso para as nossas telespectadoras queridas que nos acompanham e que vendem marcas diferentes. Às vezes a mesma vende mais de uma marca, de cosmético, por exemplo. Perfeito. Como é que ela pode usar as redes sociais para vender mais? Ela basicamente precisa educar esse cliente sobre o produto. Então explica. Vamos lá. O porta a porta, qual que era a grande função dele? Você ia lá, você levava o catálogo e você fazia uma venda personalizada. Perfeito. Porque o porta a porta, as empresas que trabalham com esse segmento, ela precisa do distribuidor, porque o distribuidor, ele é o marketing. Tá. Não é necessariamente pelo produto em si. Mas no porta a porta, eu ia lá e falava, Zucca, olha, esse produto faz isso, isso e isso aqui. Perfeito. Pô, que legal. A sua consultora fazer esse trabalho. Exato. Só que você pode fazer parte desse trabalho via internet. Fazendo o quê? Criando conteúdos para educar o possível cliente daquele produto. Perfeito. Exemplo, vamos supor que a mulher, uma dona de casa, por exemplo, ela está vendendo um produto de cosméticos que ajuda talvez a tirar acne. Adorei, vamos embora. O que ela pode fazer? Ela pode criar conteúdos em vídeo, áudio e texto nas redes sociais, em qualquer uma delas, educando o consumidor de, primeiro, por que ele precisa do produto. Exemplo, então, de como a pessoa poderia fazer isso. Eu vou lá e faço um vídeo. Primeira coisa, vamos lá, criar sua rede social, tá certo? Exato. Se você não tem, Exato. já cria. Exato. Então, primeira coisa é isso. Então, vamos lá, faz uma conta no Instagram. O que é melhor, Instagram e Facebook? Para vender? Depende um pouco do modelo de negócio. Para negócios e produtos um pouco mais com apelos visuais, por exemplo, nesse caso, talvez um produto que melhorar, que no Instagram talvez seria melhor. No Instagram. Porque é uma plataforma mais visual. Tá bom, então vamos lá. Então, pessoa, então não se esqueça, você precisa ter sua conta no Instagram para começar. Perfeito. Aí, vamos lá. Criou a conta do Instagram. O que a pessoa precisa fazer agora? Criar conteúdos. Ou ela vai colocar uma foto e vai escrever um textinho, Tá. ou ela vai fazer um vídeo simples, pode ser no celular. Pode fazer uma fotinho antes e depois, assim? Com certeza. Tá. O que é importante? Demonstrar para esse possível consumidor, esse possível cliente, quais são os benefícios desse produto. Então, Tá. por exemplo, a pessoa vai colocar uma foto de um antes e depois e vai colocar, olha, para você que talvez sofre com acne, esse produto aqui ele pode te ajudar porque ele vai agir dessa forma, e em X semanas ele vai diminuir a sua acne. Olha essa foto antes e depois. Tá Se ótimo. você tiver mais interesse, me chama no inbox, que a gente chama, que é Tá. basicamente quando a pessoa te manda uma mensagem privada. Perfeito. E isso vai começar essa conversa para que esse consultor vá criar um contato com essa pessoa e de fato vender o produto. Por exemplo, aí a minha amiga vai dizer em casa, mas pô, eu tenho 5 seguidores, só que quem me segue é minha família. Não tem problema, tem que começar, tá certo? Exato. Tem que ter paciência. Exato, na verdade, em qualquer tipo de negócio, principalmente no empreendedorismo, as pessoas são muito imediatistas, então ela quer fazer algo para ontem, ela quer ter 1 milhão de seguidores. Só que, Zucca, mais importante do que o número é a qualidade. É isso aí. Eu prefiro ter 5 seguidores que de fato compram aquele meu produto do que ter 1 milhão E ninguém comprar. Tá certíssimo. Vamos lá, então você já citou um exemplo e eu fiz de propósito aquilo, eu falei todas as redes sociais, dependendo do meu negócio, eu preciso olhar para determinada rede social. É isso? É isso. Isso é importante. Isso é importante. No melhor dos cenários, você tem que estar presente em todas elas. Tá bom. Só que isso é muito conteúdo. Então, para a pessoa que talvez está olhando e está começando agora, é muita coisa. Mas você não pode só replicar? Por exemplo, eu posto no Instagram e aí eu coloco e mando para o Twitter e para o Facebook também. Resolve ou não? Resolve em partes, porque imagina, Zucca, que cada rede social é como se fosse o Mark e o Zucca em eventos diferentes. Tá bom. Então imagina, se nós tivéssemos um evento black tie, Perfeito. que a gente vai de terno, é como se fosse o Facebook. Tá bom.
O Zuca e o Marco na praia, estamos talvez de bermudas. Perfeito. É como se cada rede social tivesse a sua particularidade. Eu entendi. Em que sentido? Na forma que você escreve, no tipo de conteúdo. Vou te dar um exemplo bem simples. Vai lá, me fala. O Instagram é uma plataforma muito visual e ela funciona muito bem para textos pequenos. A plataforma ela é feita com esse pensamento. Tá. O Instagram começou sendo uma plataforma para distribuir fotos. O Facebook já é uma plataforma mais pensada em compartilhamento. No Instagram você não tem muito como compartilhar aquele conteúdo. É a sua mensagem que vai para todo mundo, vai para os seus seguidores. Exato. No Facebook você acaba compartilhando dos outros, é Exato. diferente. Então, você pode criar conteúdos levemente diferentes da forma que você escreve, das hashtags que você usa. A hashtag, basicamente, é como se É você... o joguinho da velha lá. Isso, é o joguinho da velha que você diz para a rede social sobre o que você está falando. É importante usar hashtag? Isso é importante porque é uma das formas de as pessoas encontrarem você. Então essa minha amiga que está vendendo, que vende cosméticos, por exemplo, ela tem que colocar quais hashtags? Dá umas dicas para ela aí. Ela precisa quando ela colocar postar. hashtags muito específicas. Vamos lá, por exemplo. Um dos maiores erros é que a pessoa coloca assim, hashtag cosmético. É muito abrangente. Vai ter muita gente colocando a mesma hashtag. Por exemplo, ela põe hashtag foco. 1 milhão de coisas tem isso. Então, por exemplo, se ela trabalha com produtos para acne, o que ela pode fazer? Procurar hashtags de locais, estabelecimentos que talvez tenham trabalhos com estética. Tá. Ela pode colocar, talvez, hashtags relacionadas a produtos de estética. Tá. Que você tenha certeza que a pessoa que utilizou aquela hashtag, ela realmente está interessada ou em melhorar a aparência dela, ou ela já consome algum produto. Então você Perfeito. pega o público muito específico. Tá né? bom, vamos pegar um outro exemplo aí. Minha amiga que vende comida em casa, que faz comida e ela vende normalmente bolinha, coxinha para festinha, ou Tá. que faz comida caseira, que vende quentinha. Ela pode usar rede social para vender mais? Com certeza. Ajuda ela, fala aí. Pô, deixa comigo. A primeira coisa que é muito importante, Zuca, nas redes sociais, e esse é um trabalho que eu faço muito com celebridades e formadores de opinião. Tá. Que é, às vezes a pessoa ela tem uma certa audiência, ela já vende, só que ela não tem muito claro qual é o público ideal. Perfeito. Então a primeira coisa é qual é o público ideal dessa pessoa que vende coxinha? Ela quer atender pessoas que estão fazendo festas de aniversário? Ela quer atender festas infantis? É claro que ela pode vender para todas, mas para a comunicação é importante que ela escolha uma. Ah, tá bom. Então, exemplo, vamos supor que a pessoa que está assistindo, ela faz coxinhas e ela atende muitas festas de 15 anos Tá bom. de meninas, por exemplo. Tá bom, perfeito. Então, o que ela pode criar? Ela pode criar um conteúdo em texto ou em vídeo, mostrando o produto, claro, e falando, olha, você que está talvez pensando em fazer uma festa de 15 anos e ainda não tem quem contratar para fazer a comida, olha aqui o que a gente faz, olha o nosso menu, nós fazemos menus personalizados. Basicamente, ela tem que falar de quais os benefícios de contratar essa pessoa que faz a coxinha. Tá ótimo. Entre tantos, quais os benefícios poderiam acontecer? Comodidade. Às vezes a pessoa ela não compra apenas pela coxinha, ela compra pela comodidade de não ter que procurar alguém e cotar. Então, às vezes ela vê aquele material que você colocou e fala assim, caramba, eu tô querendo fazer uma festa de 15 anos. Ah, isso faz sentido pra mim. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Perfeito. Então, ela não precisa só postar o conteúdo da comida. Ela pode postar conteúdos relacionados ao cliente que ela quer trabalhar. Agora, como é que eu acho essas pessoas? Por exemplo, vamos lá. Então eu fiz esse post. Minha amiga foi lá e fez um vídeo bacana, mostrou as coxinhas lá, que realmente são bonitas na cozinha dela. Perfeito. Como é que ela faz isso daí chegar em mais gente? Porque ela tem poucos seguidores, porque ela está começando nessa coisa de rede social. Perfeito. A forma sem investimento Sem é você investimento, começar primeiro. com indicações. Tá. E você, literalmente, pegando a sua rede social e procurando através das hashtags um possível cliente em potencial. Eu sempre falo isso, Zuca, a maioria das pessoas, ela cria uma rede social e ela espera o cliente vir. Assim como alguém abre uma loja e espera o cliente vir. Você pode ir prospectar o seu cliente. Vai, me ensina, eu quero fazer isso aí. Por Vamos lá. exemplo, vamos lá. Vamos supor Pega a mulher da coxinha. a mulher da coxinha. Minha amiga, daqui a pouco tem pergunta telespectador, mas deixa eu esclarecer esse caso aqui. Ela pode, por exemplo, se o perfil dela são pais que vão fazer uma festa de 15 anos para a menina, Tá bom? ela pode, por exemplo, utilizar o Instagram dela e ver onde essas pessoas provavelmente, que são meus compradores, frequentam. Perfeito. O Instagram tem uma coisa muito legal, que é o check-in, onde você pode marcar o lugar que você vai. Então, Tá por bom. exemplo, vamos supor, eu marco, tô aqui em São Paulo, tô perto do Perfeito. Gazeta. Tá bom.
Aí eu posso olhar, por exemplo, alguns locais próximos, Tá. que eu sei que provavelmente o público frequenta, ou em algum lugar genérico, porém próximo. Tá. E aí eu entro lá, por exemplo, TV Gazeta. Eu vejo todo mundo que colocou um check-in no TV Gazeta e eu começo a olhar os perfis. De repente, eu encontrei talvez uma mãe de 30 e poucos anos e olhando o Instagram dela, eu vejo que ela tem uma filha de 14, porque as pessoas postam sobre isso. Sim, todo mundo fala. E aí eu vou lá e mando uma mensagem para essa pessoa. Você escreve numa foto dela. Isso. E essa é a melhor forma que a pessoa que talvez trabalha com a venda de coxinhas pode vender mais. Você vai mandar uma mensagem. Isso é o que eu faço direto. Ela vai mandar uma mensagem, por exemplo: oi, fulana, tudo bom? Eu acabei vendo que você tem uma filha de 14 anos. Eu não sei se você pretende fazer uma festa para ela, mas eu, Marco, sou especializado em criar coxinhas e fazer um atendimento personalizado para quem quer desenvolver uma festa de 15 anos. Adorei. Você pensa em fazer isso? Você tem interesse em a gente bater um papo para fazer uma festa para sua filha? Adorei isso. Então você pode prospectar, procure seus clientes e escreva para eles. Vai lá, manda mensagem para ele mesmo. Tem pergunta do telespectador. Deixa eu ver o que o pessoal mandou pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Tá, e a área de saúde? Legal, fico com receio de colocar público devido à segurança depois para atender no meu consultório. Interessante isso daí. Mas minha amiga, eu já vou antes do Marco. Não vai ter muito jeito isso, viu? Porque quando você faz publicidade é para atrair gente, né? Exato. Eu estava conversando com o Marcelo ali e ele estava falando justamente sobre isso. Às vezes as pessoas que trabalham na área da saúde, advogados, elas ficam, pô, mas será que eu posso falar isso? Como que eu vou fazer? Eu vou falar exatamente agora o que ela precisa fazer. Vai lá. Ela precisa educar esse possível cliente, que no caso seria o paciente, dando dicas. Então, quando a pessoa pensa em criar conteúdos na área da saúde, Faz ela... o Instagram com informação. Exato, ela não vai dar um diagnóstico. Adorei. É aí que está a diferença. Tá. Exemplo, Zuka, imagina que todo cliente, ele passa por uma jornada. Tá. O primeiro passo dessa jornada é o tranquilo, que a gente chama. O tranquilo, Zuka, é uma pessoa que tem um problema, mas não sabe que tem um problema. Tá bom. Exemplo, estava conversando com o Marcelo, ele falou, pô, eu trabalho muito... Marcelo não é um médico. Ele falou que trabalha com qualidade do sono. Então, eu dei um exemplo para ele. Imagina, né, que você é um profissional da área da saúde. Aí eu, Marco, dormi 8 horas, mas cheguei aqui e estou sentindo levemente cansado. O Zuka, como médico, poderia fazer um vídeo tranquilamente falando assim: olha, se você dormiu 8 horas e você está um pouco cansado, você sabia que você poderia talvez melhorar sua qualidade de sono ou que a sua qualidade de sono está prejudicada por causa disso, disso, disso? O que eu fiz? Através da minha comunicação, nesse vídeo, eu levei a pessoa de um estado tranquilo para um estado incomodado, onde literalmente ela pensa assim: ué, será que minha qualidade de sono não está tão boa? É o meu caso. Ela vai falar isso, ela vai sentir isso. Exato. E aí ela acaba se engajando mais. Se transformando num potencial cliente. Exato. Então, use as suas redes sociais, nesse caso, para informação. No caso específico dos médicos, o Conselho Regional de Medicina, ele é super cuidadoso com isso. Então, tem uma série de regras que devem ser seguidas. Eu não sei se o seu caso é esse, você é médica, mas em relação aos médicos, eu sei que o Conselho é muito cuidadoso, muito rígido mesmo. Então, tem que tomar cuidado. Você não pode fazer propaganda do seu negócio, mas você pode divulgar informação, que é um pouquinho do que o Marco está falando. Perfeito. Olha, eu queria ficar falando muito mais tempo com o Marco aqui, mas eu tenho certeza que você se interessou e já que ele é um cara de marketing e trabalha com internet, convida a galera para suas redes sociais aí. Como é que o pessoal te acha, Marco? Olha, Marco Lafico em todas as redes sociais, mas onde eu coloco mais conteúdo é no Instagram. Tá. Então é só entrar ali no Instagram. Marco Lafico. Marco Lafico, todos os dias saem vídeos sobre as redes sociais, sobre empreendedorismo Muito e bom. principalmente de como que a pessoa pode utilizar a rede dela para monetizar. Meu irmão, obrigado, viu? Eu que agradeço, Tá convidadíssimo a voltar sempre. Uma Uma alegria. Viajar é bom, né, gente? A gente tem que estar com a saúde em dia para poder viajar muito. É isso. Você tem que trabalhar, ganhar um dinheirinho para gastar na viagem. Só que se você não tiver saúde, você vai gastar para cuidar da saúde. Então vamos cuidar da nossa saúde. Isso é obrigatório aqui no nosso programa. A gente fala muito sobre isso, porque eu quero você com a saúde em dia para você poder curtir a vida. E é por isso que a gente está com o Marcelo Leão aqui. Marcelo, obrigado pela presença. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, eu fiquei super assustado quando a minha produção falou: vamos falar de tuberculose, porque o crescimento disso, infelizmente, é uma realidade, por incrível que pareça. Essa é uma doença que a gente acha que deveria ter ficado na Idade Média, né, cara? Que não deveria ter chegado aqui. Sim. E a gente vê que, ao contrário, ela não apenas está viva, como há um crescimento. Por quê, cara? Por quê? A tuberculose ainda é muito preocupante, né? Nós deveríamos, como você falou, ter praticamente zero, né? Ter praticamente erradicado a tuberculose. Infelizmente, no último ano, em 2018, na verdade em 2017 e em 2018, a gente verificou um pequeno aumento na incidência
dos casos de tuberculose, quando na verdade deveria ter caído, né? Há 4 anos antes disso ele vinha em queda e nesses 2 últimos anos, 17 e 18, houve um novo aumento do número de casos, né, de tuberculose. Por quê? Acredita-se que pela diminuição do investimento, né, de recursos saúde. para o controle da tuberculose. Como a gente pega a tuberculose? A tuberculose, ela sempre, o contágio é através de gotículas respiratórias ou aerosol, quer dizer, sempre através do contágio respiratório. Eu tenho que ter contato próximo com alguém que Você está tem com que tuberculose. inalar o bacilo de Koch, que Tá. é a bactéria que causa a tuberculose. Tá. Né? Então, o contágio é sempre através de uma pessoa doente, infectada. Tá. Ele precisa ter a forma pulmonar da doença, porque a tuberculose, na verdade, é uma bactéria que pode causar infecção e doença em vários órgãos. Mas tem que ser que está no pulmão, porque 95% dos casos dos adultos e adolescentes é pulmonar. Né? Mas existe tuberculose óssea, tuberculose renal, tuberculose estou ocular, mostrando ali a arte ali. Tá. tuberculose meníngea, tuberculose até de epidídimo, né? Que é uma área ali que produz sêmen. Então, a tuberculose é uma doença que pode afetar todo o organismo e tem uma mortalidade considerável. Então, a gente tem que Isso é o que mais preocupa. A gente não está falando de algo que, beleza, tive tuberculose, tenho tuberculose, mas está tudo bem. Não, pode morrer, o risco é grande. Sim. O Quais contágios, então, como a gente vinha falando, o contágio ele é sempre respiratório. Desse jeito, tá. Então, assim, muita gente acredita que se pegar um copo, alguma coisa, você está com tuberculose, se você pegou nesse papel e eu pegar, eu posso pegar. Não, porque eu preciso inalar. Nem mesmo deglutindo a bactéria a gente contrai a tuberculose. Entendi, ela tem que ir para o seu pulmão. Então até um copo d'água, se você tem tuberculose, bebeu e eu beber, também as chances são praticamente desprezíveis de eu contrair isso aí, porque eu preciso respirar, ele precisa atingir o pulmão. Vamos dizer assim, eu tô com tuberculose, eu vou tossir aqui perto de você, você vai acabar respirando aquilo que está no ar e vai pegar. Esse seria o caminho. Isso. Então, se eu inalar essa bactéria, né, ela vai entrar no meu pulmão e ali ela pode ter alguns caminhos. O primeiro caminho delas é ela me infectar, mas não progredir e causar destruição no meu pulmão. Ou seja, eu me tornar infectado com a bactéria, mas ela ficar latente. Ela ficar ali quietinha, sem causar a doença. Nesses casos, a gente não vai ter sintomas. Né? Então, Mas eu estou doente, ou não? Mas se a pessoa você está infectado, mas não é considerado um doente. Você é um portador da infecção latente. Mas ela pode transmitir, essa pessoa que não pode. Não, porque ela ainda não está proliferando no pulmão, então ela ainda não vai liberar bactérias nos brônquios para que seja expelido pela tosse. Mas aí essa pessoa, ela tem até dificuldade de identificar que ela está com essa doença latente. Exatamente. Qual o problema da infecção latente? É que essa pessoa pode, durante a vida, ao longo dos próximos anos, durante um período de imunossupressão, ela pode vir a desenvolver, de queda da imunidade, ela pode vir a desenvolver a doença. Como que ela descobre essa pessoa? Aliás, que está sem sintomas? esse tipo de caso em que a pessoa contrai a bactéria, ela fica latente e depois de vários anos ela volta, né, ela se ativa e aí sim começa a produzir a doença, esse é o responsável pelo maior número de casos. Né? Então, é importante para o controle da tuberculose, essa é uma medida, a busca dessas pessoas que estão infectadas, porque são essas pessoas que vão adoecer, né? 10% das pessoas que estão infectadas, elas vão se tornar doentes. Então é a minoria, na verdade, que contrai a bactéria que vai desenvolver Pode ser que a tuberculose. pessoa viva a vida inteira com essa bactéria lá sem nada. Sim, pode ser que você tenha, pode ser que eu tenha. Muito Como comum. é que a gente descobre, então? Como a gente descobre? Através de um teste chamado prova tuberculínica, o PPD. Né? Por exemplo, quando você vai viajar para o exterior, para zonas que não são endêmicas da tuberculose, eles cobram esse teste para saber justamente se você tem essa infecção latente, porque se você tiver, você pode contrair a bactéria lá e outros países estão preocupados que pessoas infectadas não venham para espalhar aquela doença. Então, esse teste ele é realizado no SUS, tá? Ele é bem disponível no SUS. É um teste em que se inocula um antígeno, uma proteína aqui da bactéria no antebraço e é feita uma análise da reação cutânea, da reação da pele, 3 dias após aquela injeção. Então, se você oferecer uma resposta lá grande, quer dizer, formar uma pápula,
um caroço ali, uma elevação da pele muito grande, aquilo é sinal de que você já tem a bactéria. E por que fez o caroço? Porque você já tem anticorpos contra aquela bactéria, tá, e aí formou uma reação muito forte. Se você não formou aquela reação, é sinal de que você não teve contato, então você não tem risco de desenvolver, provavelmente, aí, só se infectar novamente, né? O pessoal que está em casa, todo mundo deve fazer esse teste? Essa é uma orientação geral? Olha, seria ideal? O mais importante na prevenção primeira coisa, a vacina. Então, assim, a vacina é fundamental, né? Ela deve ser feita logo ao nascer, porque o bebê recém-nascido é, inclusive, um dos períodos de maior risco de contração da infecção. Então, vacinação é o principal? A vacinação é o principal. Ela é feita ao nascer. Se não foi feita ao nascer por algum motivo, principalmente deve ser feita nos primeiros 4 anos de vida. Perfeito, tá ótimo. A vacina, ela elimina a chance de contrair tuberculose? De jeito nenhum, né? Mas ela elimina as formas graves, praticamente ela reduz a quase zero a chance da pessoa ter formas graves. Tá. Que são as formas graves? Formas meníngeas, né, formas oculares, forma miliar, que é a forma disseminada da tuberculose, que tem uma mortalidade maior, essas formas. E ela vai também diminuir as chances também de desenvolver a tuberculose pulmonar. Tá. Mas ela não elimina totalmente. É como a vacina da gripe, por exemplo, não elimina completamente, mas reduz as chances, né? Tá. Então, a outra forma da gente prevenir é tratando precocemente, identificando rapidamente as pessoas doentes para que elas sejam rapidamente tratadas e elas não passem a espalhar a bactéria. Então, como é que a gente identifica? Vamos lá. Então, quais são os sintomas? Então, o sintoma principal é a tosse. Tá. Então, aquela tosse que persiste principalmente além de 2, 3 semanas, ela tem que ser investigada, tem que ter uma investigação melhor. Repete para mim, desculpa, a tosse? A tosse que ela persiste por mais de 2 semanas ou 3 semanas, ela tem que ter um exame de imagem. Tá? Bom. É comum a história no consultório, a história nos pronto-socorros, a gente atende o paciente que fala assim, eu já fui no médico, tive uma tosse, estava com uma semana de tosse, ele me deu um antialérgico, aí fui no outro médico, ele me deu outro antialérgico, deu um corticoide, alguma coisa, e aí você fala, não fez nenhum raio-x? Então, quer dizer, uma radiografia do tórax, ela tem que ser feita quando encontra-se uma tosse persistente. Se você tem um resfriado, se você está com sinais típicos de um resfriado, uma coriza, está espirrando, o nariz está vermelho, congesto, e aí tem uma tossezinha de 3, 4 dias, tudo bem. Isso não é uma tosse tão suspeita, porque a gente está vendo uma causa óbvia, provavelmente um vírus ali que está causando. Mas se você está só com uma tosse ali, principalmente aquele que não tem a coriza, não tem sinais de resfriado, vamos dizer assim, esse é o que a gente tem que ter mais atenção. Então, aquela tosse persistente. A história típica é aquela pessoa que já tomou remédios por alguém que passou, o familiar, o vizinho, ou um próprio médico também, às vezes, é normal que o diagnóstico da tuberculose ela venha a ser estabelecido na 3ª consulta. Em média, a pessoa já procurou 2 médicos, infelizmente apenas na 3ª avaliação, em média, é que ele vai ter o diagnóstico da tuberculose. Há uma questão também envolvendo o uso da medicação. A tuberculose foi ficando mais poderosa em relação aos antibióticos, está correto isso? Isso. O principal motivo disso acontecer, Zucatelli, é o abandono do tratamento. Então, quando eu contraio a bactéria, provavelmente ali a maior chance, né, a taxa de bactérias multiresistentes, o que é multiresistência? Ou resistentes às drogas de primeira linha, está em torno de 7% ali. Então, eu tenho 93% de chance de ter contraído a forma sensível aos antibióticos. Tá. Só que, se eu começo a usar o tratamento e uso por 2 meses, e vamos dizer que por algum motivo... A tosse para. Eu fiquei mais tranquilo, eu viajei, eu desencanei do tratamento, né? Tive um pouco de indisciplina, e aí eu parei de usar o tratamento. O que vai acontecer? Esses 2 meses foi pouco tempo para matar a bactéria, pode até ter causado uma melhora do meu estado geral, mas não foi suficiente para erradicar a bactéria do meu organismo. Ela vai voltar a se proliferar e ela vai voltar mais forte. Né? Então, esse é o principal motivo de resistência às drogas, os abandonos de tratamento. Quanto tempo dura o tratamento? O tratamento da tuberculose é longo, no mínimo 6 meses. E tem que fazer até o final. Em vários grupos a gente termina estendendo isso aí para 9 meses ou até 2 anos. Né? A tuberculose pulmonar, ela é 6 meses, mas outros tipos de tuberculose pode até levar 2 anos de tratamento. Então vamos lá, vamos dar um passo a passo aqui. A primeira coisa é olhar a sua carteira de vacinação e descobrir se você foi vacinado ou não. Uma pessoa mais velha, né, e que às vezes não tem nem mais carteira de vacinação, ela pode tomar? Eu posso ir lá tomar a vacina? Então, a vacina da tuberculose tem uma coisa interessante, que ela produz no braço
Aquela marquinha. Uma marquinha. Isso. Então a primeira coisa, checa se você tem a marquinha. Se você tiver a marquinha... A famosa marquinha. A famosa marquinha é sinal de que a vacina pegou. Tá bom. Até a gente fala que tem quanto maior a marquinha, provavelmente maior foi a imunidade que ela te causou, a imunização que ela te causou. Perfeito. Né? Então, até tem vacinas que não faz a marquinha, pode não ter pego a vacina, ou seja, ela pode não ter estimulado o teu organismo completamente a produzir os anticorpos. Olha, e apesar da vacina, você pode não estar imunizado. Então, olha aquela marquinha famosa, marquinha do braço lá. Se você não tiver, preocupe-se. Isso. Tá. Então, grupos de risco, o que são grupos de risco? São pessoas que têm uma chance maior de desenvolver a doença. Quem né? são? São idosos, são todas as pessoas que têm uma arte disso. São todas as pessoas que têm uma imunidade reduzida. Tá. Então, idosos, pessoas que estão em uso de remédios que diminuem a imunidade, ou seja, quimioterapia, quem está fazendo tratamentos para câncer, pessoas que têm doenças reumatológicas, principalmente, que usam imunossupressores ou doenças autoimunes, pessoas que vivem em aglomerados, por exemplo, os cárceres, né? Os presidiários, é uma população de altíssimo risco para ter tuberculose. Perfeito. Pessoas em situação de rua, quer dizer, moradores de rua, são pessoas onde aumenta 58 vezes a chance de você encontrar tuberculose nessa população. Né? Então, esse grupo de pessoas. E pessoas que também têm convivendo com o vírus do HIV. Né? Então, esse também é um grupo. 10% das pessoas que têm tuberculose atualmente no Brasil são pessoas portadoras também de HIV. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, vacinação. Ficou com uma tosse 3 semanas, 2, 3 semanas? 2, 3 semanas. Sem outros sintomas, ou seja, você não está gripado, não está resfriado, mas essa tosse persiste, tem que procurar um médico. Precisa fazer o exame. O exame está disponível na rede pública, no SUS. Então tem que chegar lá e falar, estou com uma tosse que não para aqui. Então tem que fazer o exame para ver o que está acontecendo. E se for identificada, e se você estiver com tuberculose, faça o tratamento até o final. Vamos mudar esse quadro? Vamos reverter esse quadro? É possível reverter. A gente já estava ganhando. A gente começou a perder o jogo. Vamos mudar isso daí e vamos virar esse jogo. Esse é o Marcelo Leão, que é pneumologista, veio aqui bater um papo com a gente e está convidadíssimo a voltar. Temos muitos assuntos, adoro falar sobre assunto médico. Eu sei que a gente ajuda muita gente em casa. Isso é super importante para o Brasil inteiro, né? Meu irmão, muito obrigado pela presença, viu? Foi uma alegria. Falar de saúde é sempre muito bom. Vamos lá, gente, é o seguinte, no próximo bloco a gente tem um bate-papo muito legal com outro amigo muito especial, o querido Geraldo Rufino. Vamos falar de superação, vamos falar de mensagem positiva? Vamos lá? Vamos transformar esse Brasil com boas ideias? Vamos nessa? Então não sai daí porque esse bate-papo vai ser sensacional. A gente já volta. O Dia Azuca está de volta, com o pessoal participando pelas redes sociais. Eu quero fazer um convite para você. Daqui a pouco tem um bate-papo com este cara espetacular. Me inspira na minha vida sempre, que é o Geraldo Rufino. Eu aprendo com ele, é meu amigo, eu tenho uma admiração por ele gigantesca, porque ele mostra que é possível a gente fazer diferente. E eu acredito nisso. Eu sou otimista. Quem me conhece sabe disso. E eu aprendo com estas pessoas. E o Geraldo é uma dessas pessoas. Então tem um bate-papo muito legal com ele daqui a pouquinho. Eu quero só antes mostrar os comentários da galera participando do programa nas redes sociais. O pessoal está participando e eu agradeço de coração pela sua participação. Obrigado, viu? Olha a Rita de Cássia, um beijo para a Rita de Cássia. Adorei essa pauta, vai ajudar muito uma amiga que vai começar a fazer comida caseira. Obrigado, Celso. Obrigado, linda. Que legal de usar a internet para vender mais. É isso aí, a gente tem que usar todos os recursos possíveis, né? Vamos fazer negócio, é isso aí. Ó o Cláudio Rubio. O Dia Azuca tá muito bom, você domina o ofício. Obrigado, querido. Muito bom assistir o seu trabalho. Parabéns à equipe também, que não fica atrás em competência. Aquele abraço. Equipe é espetacular. Eu só consigo fazer aqui porque a equipe é nota 1000. Senão não tinha como fazer nada aqui. Nada. Sem eles não faço nada, viu? Adriana Barbosa Garcia, lindos, tapioca e paçoca, parabéns, Zuca e toda a equipe, Deus abençoe a todos vocês e o programa, obrigado, meu amor, beijo no seu coração, delícia isso. Vamos participar mais, tem mais? Deixa eu mostrar, deixa eu colocar as redes sociais pra galera que não mandou mensagem ainda, pro pessoal poder mandar. Como o programa é novo, gente, não tem nem 2 semanas, eu tô repetindo muito as nossas redes sociais, pro pessoal acostumar, começar a seguir, tá? Pra te ajudar. Então é sempre Dia Azuca, é super fácil, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e eu reforço. O programa vai todo completinho pro YouTube a partir das 6 horas da tarde. Minha mãe, Dona Laura, que tá me assistindo em casa, que fala isso. Ela coloca lá nas redes sociais dela. Quando alguém comenta que perdeu, eu falo, não tem problema. Tá lá no YouTube, então você assiste lá. Então, mãe, tá dado o recado aqui, tem no YouTube a partir das 6 horas da tarde. E tem as minhas redes sociais também, que você também pode usar. Celso Zucatelli no Facebook, no Twitter e no Instagram, é o @Zucatelli. Enquanto eu tô no ar, a equipe tá olhando também. Escreve um comentário, escreve o que você quiser lá, que a nossa equipe tá de olho para jogar pra cá. Ah, tem algumas notícias pra você no Você Viu. Roda a vinheta aí. A gente falou hoje sobre o uso das redes sociais.
Tem uma história aqui, olha o que aconteceu aqui com uma moça. Cadê? Deixa eu colocar aqui, vamos lá, é a Jess, é o nome dela, é isso? É Jess? O nome da moça? Deixa eu ver. A Jess é do Kansas, nos Estados Unidos. Ela participou de um programa da Netflix, onde 5 homens ajudam os participantes com uma transformação externa e interna, uma transformação na vida. Ela mencionou que teve que deixar o maior sonho dela de lado, a faculdade, por não poder continuar pagando, por não ter condição de pagar. Os fãs do programa assistiram, se comoveram, usaram a internet e levantaram $100 mil para Jess, que voltou à faculdade. Ela está estudando ciência da computação e está muito feliz. Olha as redes sociais e a televisão fazendo bem aí. Oh, isso é uma missão boa. Eu fico feliz. Por falar em dica cultural, eu vi essa no rádio ontem. Falei para nossa equipe, vamos dar essa dica para a galera? Você vai adorar essa aqui, Geraldo. Tem uma exposição muito legal do Oscar Niemeyer. Uma exposição no Instituto Tomiotaki. E além, a gente conhece as obras do Oscar, né, na arquitetura, certo? Isso a gente já sabe, paisagem de várias cidades brasileiras, né? Sem contar toda a capital, nossa capital, Brasília. Mas Curitiba, aqui em São Paulo, Niterói, Natal, Minas Gerais, tem no Brasil todo. Mas o que é legal é que essa exposição Territórios da Criação mostra um longo acervo também de desenhos, de pinturas, de esculturas, que vale a pena ser visto. Tem até samba feito pelo Oscar Niemeyer, 2 sambas do Oscar Niemeyer. Isso é muito legal. É a trilha sonora da exposição que chama Territórios da Criação, no Instituto Tomiotaki, Rua Coropés, número 88, em Pinheiros. E o que é legal, muito, muito legal, não paga nada. Aí é bom, né? Então chegar para falar com esse meu amigo querido, Geraldo Rufino. Querido, meu irmão, obrigado pela presença. Muito obrigado. Desculpa. Que alegria ter você aqui. Meu irmão querido. O Geraldo tem uma história de vida muito bacana. Uma história de superação. Ele é um empresário e ele batalhou, ele aprendeu. A gente vai falar rapidamente sobre a história do Geraldo, mas o mais importante é o que ele leva de mensagem para as pessoas. Estar perto do Geraldo, infelizmente as redes sociais hoje fazem com que qualquer pessoa possa estar perto do Geraldo, que ele sempre dá uma mensagem boa, faz com que a gente acredite que é possível fazer a diferença. Por que né, Geraldo? Claro, todos nós podemos. Dá para fazer, não dá? Sim. Conta pra minha amiga, pro meu amigo, como é que começou a tua história, Geraldo? Como é que é? Minha história começou como começa a vida, a maioria das pessoas que vem de origem mais humilde, né? Você sai, quando dá certo na roça, a roça hoje é fantástica, por causa do agronegócio. Quando não dá certo e você precisa procurar uma outra opção, esse país é gigante, tem opção em todos os lugares. Nós, por acaso, achamos um em São Paulo e ali começou a nossa trajetória. Onde você nasceu? Eu nasci em Minas, cheguei aqui com 4 anos de idade, com mais 7 irmãos. Nos alojamos numa favela, o que não é um problema. Não. É uma realidade. É uma realidade e não é ruim, porque assim, a mídia geralmente mostra a parte ruim da favela, que do meu ponto de vista não chega a 2%. Ela não mostra os 98% que funciona. Empreendedores, gente que faz, pessoal que toca esse país nas costas. E eu estava lá. Lá é um lugar tão bom quanto qualquer outro, tem oportunidade como qualquer outro lugar. É só uma questão de escolhas. Perfeito. E jeito de pensar. Perfeito, perfeito. Aí você chegou com a tua família, e aí, como é que foi essa batalha aqui em São Paulo, enfrentar essa São Paulo? Olha, eu particularmente não vi nenhuma dificuldade, porque assim, aqui tem de tudo muito, você só precisa se movimentar. Esse é o olhar do Geraldo que faz a diferença, você está entendendo? Olha o que ele está falando. Muitas pessoas, qualquer outra pessoa não, mas muitas pessoas, só deste começo do que ele fala, já ia ver tudo como uma derrota, como uma dificuldade, como um problema. Ele não, ele está sempre vendo o lado positivo. Vai lá, meu irmão. Porque é positivo, não é uma coisa assim, mas é exagero. Não, eu vivi isso, eu vivo isso. Então, nós nos instalamos na favela, aqui tem opção para tudo. Se você se movimentar, as oportunidades estão em todos os cantos, não falta comida, não falta oportunidade de trabalho. É que as pessoas querem arrumar trabalho e ficam procurando coisa no perfil. É isso. Cara, no seu perfil pode não ter, mas outras coisas tem para fazer. Trabalho tem. Licitamente, tem. E todos nós fizemos isso, nós somos uma família gigante, nós somos em 150 pessoas. 150 pessoas. Na época menos, né? Agora foi se multiplicando. Mas a mamãe tinha uma coisa para ensinar para nós que eu acho que faz muita diferença nas famílias de qualquer grau que seja mais humilde, com grana, sem grana, que não tem nada a ver com dinheiro. Os valores. É isso. Os valores. Nós somos muito fortalecidos pela minha mãe nos valores. Isso permitiu que todo mundo fizesse boas escolhas. Tem tudo para se copiar em qualquer comunidade, vila ou favela, como em qualquer sociedade. Então, nas boas escolhas, você aprende a copiar aquilo que realmente contribui com o próximo e que faz com que você se sinta forte, se sinta valorizado, não baixe a sua estima, melhora a sua credibilidade, os valores.
Então eu me fortaleci nos valores, perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio. Garoto, criança. Mas eu estava pronto com os meus valores. Estava pronto. Esse Pronto. recado ela deixou em você. É o que importa, porque assim, ela já dizia que eu podia, ela já tirou de mim esse trauma de negócio de negro. Minha mãe sempre me deixou muito claro que era um privilégio e eu aprendi a agradecer isso com 5 anos de idade. Então, esse Geraldo vem da inspiração da sua mãe. Sua mãe era assim, Geraldo? É uma das minhas. Eu tive muitos mentores na vida. A minha mãe, meu pai foi um cara fantástico. A minha mãe foi embora cedo, mas me deixou. Foi a principal, porque me deixou pronto espiritualmente falando. Tipo assim, eu nunca me senti fraco. Eu nunca achei que eu tinha um problema. Isso é muito interessante. Isso que você falou é muito interessante. Deixa eu mandar um beijo grande para esse rapaz aqui, esse Ronivon lindo, que está aqui nos visitando no nosso estúdio. Daqui a pouquinho tem o programa do meu irmãozinho Ronivon. Já. Daqui a pouco tem Ronivon 1h30. Esse lindo aqui. Você não pode perder o todo seu. Olha só. Daqui a pouco a gente vai dar um beijo nele ali. Você está falando de valores e de humildade. E falou de Ronivon. Para mim as duas coisas andam juntas. Tá tudo junto, não tá? Não é? Sabe que é meu padrinho aqui, né? Ah, padrinho nosso, então. Tô aqui nessa casa por causa disso. Sou fã desse cara. Lindo que eu amo tanto aqui. Você falou sobre um negócio muito bacana, que sua mãe tirou esses medos, tirou qualquer tipo de preconceito que você poderia ter em relação a você próprio. E aí você passou por diversas situações na vida, como por exemplo a falência algumas vezes. Você faliu algumas vezes, não? Não, eu não fali, eu só fiquei sem dinheiro. Sem dinheiro? Zero? É muito diferente, né? É diferente? Fracassar e falir é uma coisa. É complicado porque você baixa a estima, você baixa a cabeça, você se sente derrotado. Ficar sem dinheiro é muito diferente. Se você não perder os valores, o dinheiro você ganha de novo. Então você não considera falência? Eu gosto disso. Não, eu considero falta de dinheiro. É a única coisa dos meus valores que eu ganho quantas vezes for necessário. Não tem problema nenhum. Não. Como é que foi o negócio das latinhas? Você começou, tua vida começou catando latinha? Catando latinha, hoje nós temos uma empresa de reciclagem automotiva, que é considerada a maior da América Latina, de caminhões e ônibus. Quando eu falo que mudou o tamanho da lata, é porque era uma latinha, agora é um ônibus. Mas ainda é de lata, né? Só mudou o tamanho da lata, eu não mudei meus valores. O jeito de pensar, a minha alegria, o meu relacionamento com as pessoas. Cara, você pode ser grande desde pequenininho, o dinheiro tem que ser uma consequência. Como é que você passa isso para tua família, Geraldo? Porque eu sei que isso é uma preocupação tua. Isso que você recebeu, Deus, você passa pra frente. o que eu peguei da minha mãe, eu fui compartilhando. Eu sempre acho que nós podemos e devemos compartilhar com o próximo aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa fortaleza, a energia, a espiritualidade, os valores, a divindade que cada um tem. O que você pode fazer pelo outro? Então eu aprendi a fazer isso cedo com a minha mãe e continuei fazendo com meus irmãos, o que permitiu que todos eles sejam empreendedores. Nós não temos ninguém coitadinho na família. É verdade. 150 pessoas. Todo mundo é empreendedor. Ou no CNPJ próprio ou no CNPJ do outro. Todo mundo junto. O que não faz diferença, mas uns apoiam os outros, tem união. Isso é fundamental. O que falta muito nas tribos, as pessoas fazem muita organização, o afro, a comunidade A, a comunidade B, mas eles não se unem. Quando tem união, tem força, tem organização, tem fé, tem esperança, tem objetivo, tem propósito. Então, nossa família tinha tudo isso, porque nós somos unidos. Nós somos família, a base de tudo. Eu adoro isso. Deixa eu mostrar o livro do Geraldo aqui. Vamos lá, aqui, ó. O Poder da Positividade. Os 7 princípios para blindar... Estou mostrando na câmera certa? Tô. Obrigado, Toninho. Os 7 princípios para blindar a sua mente e transformar a sua vida. É muito sério o trabalho que ele faz. E deixa eu te falar um negócio. Ele faz isso porque ele quer ajudar. Ele faz isso porque ele sempre fez. Sempre fez. Tá acabando o nosso tempo, mas eu quero só falar uma coisa rápida aqui. Porque assim, a gente teve... vai dar tempo, vou falar bem rápido. O começo do programa foi falando rapidamente sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. Você tá otimista ainda, meu irmão? Claro. Tá, não tá? Ele não teve tempo nem de respirar, deixa o homem pôr na cadeira, calma. E vamos acreditar, não é? Eu acredito. É isso. É isso que o brasileiro precisa ser patriota, acreditar. O governo não somos nós. A gente faz, não é? O país é nosso, nós estamos no melhor lugar do mundo, nós temos que ter mais gratidão, menos lamento e mais fé, mais apoio, aquilo que dá certo. Prestar atenção no cavalo em vez de ficar olhando para o estrume. Tem tanta coisa dando certo, por que as pessoas ficam batendo só no que não funciona? Criticar o que está errado, mas olhar também para o que está certo. Ser brasileiro e beijar a bandeira e ter um pouquinho de paciência para as coisas acontecerem. E vai dar certo, não vai? Já deu. Esse cara é demais, cara. Esse cara é sensacional. Geraldo Rufino, chama a sua rede social aí, Geraldo, pra galera te seguir. Olha, vai me achar no Insta, né? Geraldo Rufino no Insta. Vai achar na rede social. Olha, vai ter em todo lugar. Siga, vai mudar teu dia, todos os dias. Deixa eu te dar mais um beijo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Acompanhe esse cara e siga esse exemplo. Ó, eu vou me despedir hoje abraçado aqui com o Geraldo, porque eu quero que você tenha bons exemplos como esse cara, que é um bom exemplo pra mim. Quero que seja um bom exemplo pra você também. Beijo no seu coração.
Vem aí.